Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro, e o tema que estudaremos na nossa lição será Vale a pena testemunhar sobre Cristo. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por estudar a lição junto conosco todos os dias. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado, mas se não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like e ao mesmo tempo compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham a possibilidade de poder conhecer a Cristo Jesus através desses vídeos. Muito obrigado. O nosso guia de estudos hoje vai trabalhar um pouco a ideia daquilo que acontece quando uma pessoa se entrega a Cristo Jesus. Ontem falamos um pouco sobre o processo da salvação. Mencionamos que quando nos entregamos a Cristo Jesus somos justificados ou perdoados. Num segundo estágio, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai transformando a nossa vida, nos ajudando a vencer os nossos maus hábitos, os pecados que dominavam a nossa vida. Esse é um processo que tem início quando nos entregamos a Cristo Jesus e que vai terminar apenas quando Cristo Jesus voltar. E aí então terá lugar o terceiro momento, que é a glorificação, que é quando o Senhor Jesus vai tirar de nós a tendência para o pecado e então nós nunca mais sentiremos o desejo de poder pecar. E aí sim a obra estará completa em cada um de nós. Então ela tem começo, meio e fim. Entretanto, algumas pessoas, quando olham para Cristo Jesus e veem textos como, por exemplo, o texto de Lucas capítulo 9, versículo 23, quando Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Algumas pessoas olham para esse texto, por exemplo, esse entre outros, e dizem: eu preciso fazer sacrifícios para poder seguir a Jesus. Bom, você precisa compreender o seguinte: o sacrifício que nos deu a salvação foi o sacrifício de Cristo Jesus. Paulo falou sobre isso lá em Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, onde ele disse: estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se alguém que teve que morrer por mim, pelos meus pecados, foi Cristo Jesus. Então, quando a gente fala de sacrifício, a gente tem que pensar no sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício que nos trouxe salvação é o sacrifício de Cristo. Ah, pastor, mas e aquelas coisas que eu tenho que abrir mão? Bom, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que quando alguma coisa está fazendo mal para a minha vida, quando algo está me matando e eu abro mão disso, isso não é um sacrifício, mas isso é uma decisão inteligente de poder deixar de morrer e passar a viver. Jesus nunca vai pedir que nós sejamos capazes de abrir mão de alguma coisa que seria bom para nós mesmos. Tudo que ele pede para abrirmos mão são coisas, comportamentos ou atitudes que nos levam para um caminho de autodestruição. Então, aquilo que acontece conosco, esse processo de transformação, que chamamos ontem de santificação, não é um processo de autossacrifício, mas é um processo no qual o Espírito Santo de Deus vai mudando a nossa vida de dentro para fora. Às vezes, por causa de hábitos arraigados dentro do pecado, porque vamos cometendo o mesmo pecado vez após vez após vez, e ele se torna arraigado dentro de nós. Às vezes dói para poder fazer a cirurgia e tomar a decisão de poder deixar de fazer algumas coisas, mas quem nos dá o poder e força para podermos vencer esses maus hábitos é o Espírito Santo. Mas esse processo de deixar, abandonar maus hábitos ou pecados, isso não é um processo de sacrifício, mas é um processo de santificação. Dentro da nossa vida, o único sacrifício que foi exigido foi de Cristo Jesus. Ele é quem morreu pelos nossos pecados. Nós somos chamados para uma transformação. E há algo que precisamos compreender. Mesmo esse processo, esse momento em que temos que tomar uma decisão, de podermos deixar determinado hábito pernicioso, determinado hábito pecaminoso, que tomou conta da nossa vida, por mais doloroso que ele possa ser, esse hábito, ou esse abandono por si só, a decisão de poder deixar isso tudo, não é um sacrifício e ao mesmo tempo não é uma atitude para podermos ser salvos. Porque existem dois momentos, pelo menos, no processo da salvação. O primeiro momento
é o momento em que nós compreendemos que Cristo fez tudo o que era necessário para que eu pudesse ser salvo. Na cruz do Calvário, tudo que precisava ser feito para que a nossa dívida pudesse ser paga, foi feito por Cristo Jesus. Então, eu compreendo que nada do que eu possa fazer vai me salvar. Isso tem que ser básico na nossa vida. A salvação é pela graça de Cristo. Mediante a fé, eu aceito essa graça e então sou salvo. Ponto final. Tá, pastor, mas e esse processo, esse segundo processo que o senhor mencionou ontem, que é o da santificação, onde esses hábitos perniciosos vão sendo abandonados, essas mudanças de vidas vão acontecendo? Não, esse processo não é um processo para a salvação. Uma vez que eu me entrego a Cristo Jesus, acontece um processo muito interessante. Deus nos criou com livre-arbítrio, liberdade de escolha. E dentro do livre-arbítrio que Deus nos concedeu, eu decido o que fazer com a minha vida. Eu sou livre para poder fazer com a minha vida o que eu quiser. Deus me deu essa liberdade. Quando eu decido entregar minha vida nas mãos de Cristo Jesus, então eu entrego a Ele o domínio sobre a minha vida. Cristo me salva, Ele me aceita, Ele derrama o sangue dele, aplica os méritos do sangue dele sobre a minha vida, eu sou completamente perdoado dos meus pecados. Então agora Cristo Jesus me apresenta diante do Pai e diz: Pai, agora o Samuel nasceu de novo, nasceu para o reino de Deus. Ele agora, o meu sangue está sobre ele. Então a culpa do pecado dele não é mais dele, é minha. Eu estou representando o Samuel aqui agora. Nessa altura, o Pai me adota como filho. Eu passo a ser filho de Deus. E agora o Pai vai dizer para o Espírito Santo: pode morar no Samuel, porque o Samuel agora é nosso. O Samuel decidiu viver para nós, decidiu nos dar a oportunidade de poder dirigir a vida dele. Então o Espírito Santo entra dentro da minha vida e começa um processo. Ele começa um processo de transformação que acontece de dentro para fora. É obra do Espírito Santo. Ele primeiro me convence do pecado, ele me convence de algumas atitudes que eu tomo de autodestruição, porque o pecado é autodestrutivo, ele nos destrói, ele me convence de que isso não é bom e, de acordo com a palavra de Deus, tem que ser removido da minha vida. Então eu sempre vou ter a última palavra. Eu sempre vou ter a decisão de deixar ou não que o Espírito Santo de Deus me transforme. Por mais doloroso que possa ser esse processo, esse não é um processo para a salvação. A salvação já aconteceu lá atrás quando me entreguei a Cristo Jesus. A salvação é mediante a graça. É pela graça, mediante a fé. Eu aceitei pela fé a graça de Cristo sobre a minha vida, então eu estou salvo. O que está acontecendo agora é um processo de transformação de vida. É um processo de santificação, que é uma consequência da salvação. A maior evidência de que uma pessoa foi salva em Cristo Jesus é que o Espírito Santo está tendo autonomia para poder tirar da vida dela esses hábitos perniciosos. Por isso você encontra uma pessoa que era um bêbado, um indivíduo que ficava jogado na calçada, e ele se encontra Jesus, com Cristo Jesus, é alcançado pela graça de Cristo, o Espírito de Deus mora dentro dele, e ele agora deixa de ser bêbado. Por mais difícil que possa ser esse processo para ele, esse processo agora de deixar o uso da bebida não é um processo que vai salvá-lo, porque a salvação aconteceu pela graça mediante a fé. Mas é um processo de transformação de vida que o Espírito de Deus está fazendo dentro de cada pessoa. E ele começa por aquilo que é mais complicado e vai trabalhando aqueles outros aspectos menores. Cada vez que você alcança uma vitória, você diz: Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, valeu, venci. Aí ele bate nas nossas costas e diz assim: ei, olha de novo, tem mais para a gente poder vencer. Vamos mexer naquilo ali agora. E ele vai trabalhando vitória após vitória. É bem verdade que nós podemos escolher descer muitos degraus se nós quisermos. Isso vai continuar nos levando para um caminho de autodestruição. A nossa liberdade acaba nos dando a possibilidade de escolher continuar servindo a Deus ou voltar atrás. O processo de salvação iniciado uma vez na nossa vida, ele não é autoritativo no sentido de dizer uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Eu fui salvo por Cristo Jesus lá atrás, mas 5 minutos depois eu posso decidir voltar atrás. Mas eu posso também decidir voltar para Ele. E esse processo acontece na vida das pessoas. Somos livres. E é em nome dessa liberdade que nós temos a possibilidade de ser salvos e ao mesmo tempo de poder, como consequência dessa salvação, permitir que o Espírito de Deus vá nos transformando. E é exatamente no processo da salvação, enquanto ele vai sendo desenvolvido, aplicado na nossa vida, que nós vamos ganhando a possibilidade de dar testemunhos às pessoas. Porque as pessoas são atraídas pelo quê? Quando elas olham para alguém
percebem como essa pessoa vivia e agora começam a perceber o que está acontecendo na vida dela, como houve essa mudança de comportamento, essa mudança atrai as pessoas. O nosso dever, nesses momentos em que vamos testemunhar, é deixar claro que todo esse processo de mudança não é porque nós fizemos um sacrifício. Não, é porque Cristo fez um sacrifício por nós e pela graça que Ele nos oferece, a qual aceitamos mediante a fé, então nós somos feitos filhos de Deus, o Espírito Santo vive em nós e o Espírito Santo de Deus iniciou uma obra de transformação. A transformação, portanto, ela não é um sacrifício nosso, mas é consequência do sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Agora, o poder do Espírito de Deus agindo em nós e nos transformando. Esse tipo de testemunho atrai as pessoas para o reino de Deus. Esse tipo de testemunho atrai as pessoas para o Evangelho de Cristo Jesus. E eu quero desafiá-lo nesse momento a pedir a Deus para que você possa viver essa experiência, para que o teu testemunho também atraia pessoas para o reino de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque a obra de salvação é tua. Obrigado porque somos salvos pela graça, mediante a fé, mas esse processo de mudança que acontece na nossa vida atrai as pessoas para poderem querer saber o que foi que aconteceu. Ajuda-nos a podermos viver a experiência da salvação pela graça mediante a fé. E que a transformação que o Espírito de Deus operar na nossa vida, que possa contribuir também para que outras pessoas sejam atraídas por o Evangelho de Cristo. Pois é em nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?